a gente olha para esse conceito da tecnologia, da informação, da era pródiga, né? E a frase que eu ia dizer, que eu ouvi alguns anos atrás do bispo Robson: vivemos numa época muito pródiga em conhecimento, em informação, porém muito pobre em sabedoria. Diga: pobre em sabedoria. E aí, o que é sabedoria? Nessa gente for olhar, a palavra do Senhor diz que tem uma fonte, só tem um lugar para você encontrar sabedoria. Diz a palavra no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que Ele o dará liberalmente. Porém, peça com fé, não duvidando, porque quem duvida é semelhante à onda do mar, e não julgue este homem que receberá do Senhor alguma coisa. Então, o que é que tem privado o homem em nossos dias de sabedoria de fato, a sabedoria divina, a sabedoria que constrói, a sabedoria que traz paz, a sabedoria que edifica, a sabedoria que traz realmente harmonia? Quando estão entendendo, diga-me, o que é, aonde encontrar? Por que o homem tem vivido fora, limitado, privado dessa essência tão preciosa, que só a palavra de Deus tem para dar? Ele diz: peça a Deus que Ele dará liberalmente, porém não duvide, porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar. Não julgue este homem, diga: não julgue este homem, que receberá do Senhor alguma coisa. Porque diz: homem de ânimo dobre, ou seja, lealdade dividida. Hoje nós não vemos, nem temos visto homens de ânimo dobre, lealdade dividida. Às vezes está servindo mais o mal, nem dividida está mais. Primeiro, porque Deus não aceita divisão. Como se pode dizer graças a Deus? Querido, não tem em cima do muro, não existe na vida com Deus, na caminhada com Deus, não tem campo neutro. Não tem campo neutro. Então, esse versículo que fala aquele que rompe um muro, se alguém achou aí, eu acho que é 10:8, se não me engano, o Eclesiástico é Provérbios 10:8. Me vê esse texto, porque é um texto que amarra com o que nós estamos falando. Né? Que aquele que, se eu não me engano, que rompe um muro, aquele que quebra os limites. Por quê? Eu vi algo muito interessante. Por que existem normas? E por que o mundo que nós vivemos hoje está trabalhando? Quem viveu lá atrás, nós ouvimos dentro do catolicismo a teologia da libertação, né? Quando eu era bem mais novo ainda, que ligava um pouco com alguns fatos meio estranho, e a gente acha dessa liberdade. E eu sempre falo uma coisa, que talvez eu atropele um pouquinho aqui, que a liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Diga: liberdade sem responsabilidade é libertinagem, vai causar destruição, morte. É esse texto mesmo? Eclesiastes 10:8, né? O que diz mesmo? Pode ler. Uma cobra o morderá. Então, diga: romper muro é quebrar limites, querido. Olha para cá, Deus estabeleceu, né, limites. Por que há limites? No mundo natural tem as normas, as regras, as leis, é o cabresto que vai nos conduzir. Mas eu ouvi algo, a pastora pode até me ajudar nisso, né, como psicóloga. Existe no nosso cérebro, diz que não é a amígdala, amida, né? Que é uma parte responsável pelo instinto animal. Tem um animal, diga: dentro de mim tem um animal, tem uma fera. Vira para o teu irmão, diga: tem um bicho aí perigoso dentro de você. Pode falar para ele.
Tem uma fera aí dentro. Tem um negócio aí, como diz, que quando ele dá sinal lá, que a gente olha para as pessoas que cometem atrocidade, absurdo, que você fala, como pode um pai fazer isso com o filho, violentar o próprio filho, e você não entende por quê. O homem não tem controle, o homem por si só não tem domínio, e nós vivemos em dias, eu não sei porque eu estou migrando para isso, né? Nós vivemos em dias em que o conceito e o desejo é, solta, deixa livre, não é verdade? Você imagina, por exemplo, algumas coisas, a gente tem vivido, né, a fala, não tem nada a ver com política, eu estou falando, a liberação da droga, por exemplo, você tirou, porque o homem já tem uma norma, alguma coisa que é para frear, é para evitar um pouco de problema, um pouco, porque não evita tudo. Só tem algo capaz de trazer esse domínio próprio na minha, na sua vida, é o Espírito Santo de Deus, como diz Gálatas, diz o fruto do Espírito Santo é domínio próprio. Então, o que está acontecendo hoje? O homem quer tirar a sociedade moderna que nós estamos vivendo hoje, do avanço, ela quer tirar, distanciar Deus. Quanto mais você tirar Deus, mais esse bicho, mais essa amígdala, ela vai despertar, ela vai acionar, e o que vai aparecer de fera, de bicho louco por aí, você não imagina. E aí precisa de algo, de alguém sóbrio, e essa pessoa só pode ser sóbria e capaz de ser um instrumento de bênção na sociedade, é alguém movido pela graça de Deus, cheio do Espírito Santo, que o Espírito de Deus, conectado com Deus, que volta para Deus, capaz de ter domínio para poder trazer cura e promover paz nessa terra. Como estão entendendo? Diga amém, glória a Deus. Amém? Então eu fiz uma mistura aqui, mas para você entender, né, o texto que eu peguei é longo aqui, não tem nenhum texto bíblico, quer dizer para vocês, né? O estudo bem científico, mas Deus está dando graça. Vamos fazer amém, glória a Deus. Para que, e Deus me deu esses textos. Agora coloca para nós o livro de 1 Samuel 16, versículo 18. Eu vou mostrar para você um homem, um rei, Saul, que resolveu quebrar limites, que tinha domínio, poder, governo sobre a nação, pedido do povo, ungido por Deus. No versículo anterior, 17, coloca 17 também. Então disse Saul ao seu servo: buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, na outra versão, tocar bem, e é valente e vigoroso, outra versão diz que é animoso, homem forte, de guerra, homem de guerra, prudente em palavra, sábio, sensato, diga sensato, prudente é sensato, por isso que a palavra diz que nós temos que ser moderado, sensato, em palavra, e de gentil presença. Numa outra versão diz de aparência, de boa aparência. A Bíblia diz que esse homem era ruivo. Quem tinha boa aparência e passava a cabeça acima dos ombros, era Saul, que era o rei poderoso, que tinha aparência, Davi, um ruivo, né? Mas por que diz ele de boa aparência? A palavra diz: e o Senhor está com ele. E o Senhor é com ele. Diga, o Senhor é com ele. Então nós vivemos nessa época, nesses dias, marcado, e nós às vezes temos que tomar cuidado, porque a sociedade é assim, né? Diz, você aceita, alguém diz aí fora que o homem vale o que ele tem no bolso, né? Mas antigamente falava que o homem é conhecido pelo sapato, né? Quando ele chega, o sapato chega na frente, né? Então, mas não é isso que eu quero dizer. A Bíblia diz que este homem, Davi, é o homem. Pode ser você, eu, a igreja hoje precisa de Davi, amém? A Bíblia fala que esse homem tinha em primeiro lugar, diga, essência.
Diga essência. Querido, nós precisamos ter essência. O jovem rico chegou para Jesus: qual é o segredo, o que fazer para herdar o reino de Deus? Jesus diz: cumpre os mandamentos, vem e você entra no reino. Ele disse: eu já cumpro tudo, eu sou um bom religioso. Ele tinha uma coisa, diga, ele tinha aparência. Ele tinha aparência de crente, aparência de um cristão. Mas faltava essência. Agora Davi tinha essência. Eu conheço o filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar, diz a Bíblia, tocar bem, estar à procura de alguém que faça bem. Excelente, diga excelente. A Bíblia diz em 1 Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, que nós temos que buscar realmente ter um caráter excelente. Sabe, algo excelente é que tem beleza, é um caráter aprovado. Esse homem impressionante, ele estava no palácio. Como que esse súdito de Davi sabia desse menino, conhecia esse menino? Eu quero dizer para você, quando você é, querido, as pessoas vão saber quem você é. Você vai ser uma carta escrita, como diz o apóstolo Paulo, amém? Em nome de Jesus. As pessoas vão saber o que você pode fazer, a tua origem, porque você tem essência. E só homens de Deus com essa essência hoje, para trazer um pouco de paz, de sobriedade, de cura para as famílias, para as vidas, para o mundo que nós vivemos, enlouquecido, como um rei que estava louco, diz a palavra, endemoniado, perturbado, porque tinha quebrado o limite, porque tinha rompido muros, estava com sua alma envenenada, intoxicada, o ambiente totalmente tóxico, e diz a palavra que ele estava desesperado, e ele manda chamar: eu preciso de alguém. E este alguém que surge, quem é? O futuro rei de Israel. O sucessor que ele não sabia, que já tinha sido escolhido por Deus, porque tinha aparência, porque tinha essência. Nós vivemos em nossos dias marcado pela aparência. E vivemos, e a sociedade, as pessoas vivem muito de aparência. Sim ou não? Marcado pela aparência. Mas esse homem tinha essência. Diga, em primeiro lugar, essência. Aí diz que ele era, depois disso, conhece o filho de Jessé, que sabe tocar bem, né? Diz a harpa. É um guerreiro. Ele é sisudo, ele é guerreiro. Ele é cheio de ânimo. Amém? Quantos querem ser aqui como esse homem guerreiro? Diga, eu preciso ser guerreiro. E aqui vai falar, querido, tem momentos que você precisa incorporar. Diz a palavra que quando, no livro de Apocalipse, capítulo 5, se eu não me engano, quando o apóstolo João tem uma visão do livro, ele diz: quem abrirá o livro? E ele entra em desespero. Quem é capaz, né, de romper esse selo? E de repente ele olha e diz que ele viu um cordeiro. Mas de repente a Bíblia diz: o leão. Diga, eu preciso ter a natureza de um cordeiro. Diga, muitas vezes, a cara de um leão. Ou talvez no seu interior você tem que ser forte em nome de Jesus, com resiliência, né? Ser um leão mais internamente, para poder suportar as pressões, as dificuldades, sem ficar louco em nome de Jesus. E ter a mansidão, ter a cara. Jesus era o cordeiro, o leão da tribo de Judá. Nós precisamos, querido, de ter. Esse homem era guerreiro, mas diz que era sensato, sabe falar bem. Diga, tinha essência. Diga, tinha conteúdo. Tinha conteúdo. Querido, pessoas vazias,
não tem essência, não tem conteúdo no seu interior. Que conteúdo é esse? Não é uma oratória, não é uma palavra eloquente, querido. É uma essência, é algo. Esse menino foi criado, sabe, pastoreando ovelha no campo. Mas ele era prudente, sensato. Diz a palavra em Filipenses capítulo 4, seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens, ou prudência, moderação, porque perto está o Senhor. Diga, perto está o Senhor. Que é uma pessoa moderada, uma pessoa prudente, sensata, que sabe falar, não machuca. Amém? Pode corrigir, pode exortar, que a pessoa fica feliz, rindo. Quando quer ser esse homem, essa mulher, diga amém, glória a Deus. A gente falava antigamente que aquele que morde e sopra, né? Mas não pode, nem morder não pode. Tem que saber realmente trazer paz, promover a paz, promover esperança, promover alegria. Amém? No coração, nas pessoas, no ambiente onde nós estamos, em nome de Jesus. Então esse Davi, ele tinha essência, ele tinha conteúdo, ele era sensato. Ele não vivia apenas da aparência. E aí quando você tem esses adjetivos, essas qualidades, essas virtudes, esses atributos, a tua vida, querido, aí eu quero dizer para você, aí fecha, aí diz a palavra, e o Senhor está com ele. O Senhor é com ele. Nós queremos que o Senhor seja conosco, do jeito que a gente está, de qualquer maneira, sem mudança, sem transformação, sem entrega, sem sacrifício, sem busca. Eu assistindo o seriado, né, de Davi, eu achei interessante, ele disse algo. A mãe dele chega para ele, após ser, ele ser ungido, e diz, meu filho, abraça, e diz, que alegria, porque você foi ungido futuro rei. Ele disse, não é isso, mãe, que eu quero falar para você. Eu quero falar de algo, porque a Bíblia diz que quando ele foi ungido, o Espírito Santo veio sobre ele. Amém? O Espírito Santo invadiu a vida dele. Ele disse, aconteceu algo diferente, algo entrou aqui dentro. Ela disse, e seus irmãos? Ele disse, já não faz mais diferença, meus irmãos. O que eles falam não tem mais poder sobre a minha vida. A rejeição, as palavras duras não me atingem mais. Tem algo diferente aqui dentro. Tem algo diferente. E esse Davi diz que ele toca a harpa e traz paz no coração de Saul. Olha os versículos seguintes para você ver. Coloca aí. 19? Não foi? Então Saul mandou os mensageiros de Jessé com a seguinte mensagem. Pode ir passando para frente. Trazer o menino que cuida de ovelha, né? Diz que Jessé apanhou o jumento e carregou de pães, vasilha e tal. Pode ir passando. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito dele e Davi tornou-se seu escudeiro. Vamos dizer graças a Deus, glória a Deus. Esse homem passa a frequentar a casa do rei. Esse homem traz paz no lugar contaminado. Querido, quero dizer para você, quando você está transformado aqui dentro, nós falamos da outra vez aqui, não é o território geográfico que vai influenciar a tua vida, é o que está aqui dentro, é você, a tua essência, que vai influenciar o ambiente onde você está. Como estão entendendo? Diga amém. Agora, rapidinho, né, nosso tempo, Salmo 52, olha esse Davi, no Salmo 52, esse Davi, agora já está falando no Salmo 52, porque você se vangloria do mal, de ultrajar a Deus, e continuamente
ó homem poderoso. Ele está falando, ele aqui já perseguido por Saul, né? Já sendo perseguido. Aí o versículo seguinte: a sua língua trama destruição, é como navalha afiada, cheia de engano. Parece que nós vivemos isso hoje, né? Você prefere o mal ao bem, a falsidade, a verdade. Continua, outro versículo. Você ama toda a palavra maldosa, a língua mentirosa, fraudulenta, tem uma versão que diz. Saiba que Deus o arruinará para sempre. Ele o agarrará e o arrancará da sua tenda. Ele o desarraigará da terra dos vivos. Versículo seguinte. Os justos verão isso e temerão, rirão dele, dizendo, versículo seguinte: veja só o homem que rejeitou a Deus como refúgio, confiou em sua grande riqueza e buscou refúgio em sua maldade. Está falando da perseguição do rei contra ele. Mas eu sou como, diga, mas eu, tem uma versão que diz, eu sou como oliveira, diz uma versão, plantada, que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todos sempre. Como você pode aplaudir a palavra do Senhor? Diga amém, glória a Deus. Querido, Deus precisa de homens e mulheres que têm esse desejo de ser como oliveira. Isso aqui está falando de uma figura das oliveiras que era plantada ao redor da casa de Deus, do tabernáculo. E a oliveira, a gente sabe, ela é uma planta quase que, ela passa milenar, ela nunca, na sua velhice, ela continua produzindo frutos. Ela vai produzir para sempre. Eu quero dizer para você, eu e você podemos ser este homem, Davi. Esse salmo é o salmo de Davi, daquele que trouxe paz no lugar de loucura, de terror, de sofrimento, de angústia. Porque ele tinha essência, porque ele tinha aparência, porque ele tinha conteúdo, porque ele era sensato, ele sabia falar e falar bem, e ele era cheio de Deus, do Espírito Santo de Deus. E olha, esse homem, ele disse, mas eu sou como oliveira que floresce na casa de Deus, confio no amor de Deus para todos sempre. O verso seguinte: para sempre te louvarei, pelo que fizeste na presença dos teus fiéis, proclamarei o teu nome, porque tu és bom. Diga, Deus é bom. Deus é bom, querido. Davi, o homem, quando foi ser ungido, né? Samuel chega e trazem todos os filhos de Jessé, e Davi está no campo, e aí Deus diz dizia para Samuel, olha, não atente para a aparência, eu vejo o coração. Deus, querido, quer ver um coração voltado, quebrantado, arrependido, amém, aliançado com a verdade, com a palavra de Deus. Esse homem, essa mulher vai ser o instrumento para esses dias de sabedoria nessa nação, amém, em nome de Jesus. A voz da sabedoria é alguém que ouve a voz de Deus, é alguém que não toma decisão sem consultar a Deus. É isso que Deus espera de mim e de você. Homens sábios que vão realmente construir, que vão ser instrumento de libertação para aqueles que estão loucos, embrutecidos, sabe? Aqueles que quebraram os limites, aqueles que romperam as regras. Como eu disse aqui, sabe? Então, se nós não formos molhados, ungidos, encharcados no poder do Espírito Santo de Deus, querido, nós não teremos domínio próprio jamais. E o homem sem Deus é um perigo. E por isso que o mundo quer cada vez mais distanciar de Deus. Isso é um caos, isso é uma loucura, e é uma insanidade.
Em nossos dias fica muito presente isso, como nós vivemos uma insanidade, uma coisa louca, onde as pessoas não conseguem enxergar, e não é momento para polarizar, para brigar, para isso, para aquilo. Não, de forma alguma, não tem nada a ver com isso. Só tem a ver com uma coisa: verdade, engano. São verdades paralelas, como nós pregamos da outra vez aqui, como está no livro de 2 Coríntios 10, 4, que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir as fortalezas, anular sofisma, né? E levar cativo todo o conhecimento humano a Cristo Jesus. A palavra sofisma são falsos argumentos, as verdades paralelas, construídas. As minhas, as suas verdades, querido. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A minha verdade, em primeiro lugar, saber que a minha verdade é podre. Todos nós temos nossa verdade, as nossas verdades. Mas há uma verdade superior, capaz de quebrar e domar tudo isso em nome de Jesus. Vamos dizer amém, glória a Deus. Então, Davi, ele disse aqui: olha, eu quero ser como oliveira, plantado em volta, da casa do Senhor. Eu vou dar fruto na casa do Senhor. Eu vou evangelizar, eu vou promover paz, eu vou trazer esperança ao coração embrutecido, ao coração que está realmente perdido, amargurado, ferido, angustiado, sem direção, sem o norte. Deus nos chamou para isso como igreja, em nome do Senhor Jesus, amém? Deus nos chamou para isso. Como enfrentar e que legado, a pergunta que fazemos, que legado podemos deixar? Que legado essa geração próspera, pródiga em conhecimento, em informação, pode deixar? O que nós podemos deixar? Apesar de tanta prosperidade tecnológica, mas uma pobreza espiritual sem fim. Deus quer mudar a história, querido, e só a igreja, eu e você, somos este agente, em o nome de Jesus, capaz, não porque somos melhores, porque nos colocamos à disposição para dizer: Senhor, cuida desse trenzinho aqui, dessa amida aqui, que está aqui dentro, esse bichinho aqui, não deixa ele despertar não. Né? Eu sempre falava, tem uns irmãozinhos que falam assim: olha, eu vou descer da cruz. Eu falei: bom, você vai descer porque nunca subiu. O negócio está descendo da cruz toda hora. Né? Eu vou descer da cruz, eu desci da cruz, né? E desceu da cruz. Quem sobe na cruz, não desce da cruz. Jesus diz: aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de ser o meu discípulo. Quem põe a mão no arado, olha para frente, olha para o autor e consumador da fé. É para lá que eu vou em nome do Senhor Jesus. Então, Davi tinha o quê? Diga essência, aparência, conteúdo, diga e coerência. Diga coerência. Querido, homens e mulheres que vão marcar essa história, que vão ser agente, vai ser pessoas coerentes com aquilo que fala, que prega, com o que vive. Código de ética sem prática não vale nada. A Constituição nossa é muito boa, se olhar naturalmente falando. Mas é aplicada, Regi? Parcialmente, né? Parcialmente. Por quê? Agora, aquilo que nós constituímos, a nossa Constituição, como igreja, nosso chamado, nós estamos sendo coerentes com aquilo que pregamos? Aquilo quer dizer para você, Deus quer levantar a igreja nesses dias. Coloca de pé em nome de Jesus. Deus quer levantar você, eu, nós.
Eu estou aprendendo todo dia, eu sou moído todo dia. E a hora que quero reclamar, eu olho para o lado e falo, Senhor, tem misericórdia, me perdoa. Eu não posso reclamar. Às vezes a hora que eu pego, estou tentando pôr um porcelanato ali de 80 por 80, a hora que eu pego ele, põe a coluna dando envergada, aí eu falo assim, oh Deus, você quer? Eu falo, não, glória a Deus, eu não posso reclamar. Eu tenho que dar graças a Deus. Quantos entendem, diga amém. Glória a Deus. Deus quer levantar a mim e a você, querido, como esse instrumento em nome de Jesus. Aleluia.